Olá, meus irmãos, a paz do Mestre esteja com todos vocês, mais uma vez compartilhando o pão para que possamos nos alimentar mais do céu e assim nos tornarmos mais vigorosos. E o versículo de hoje, para edificar, para fortalecer a nossa fé, encontra-se na Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 7. Eu quero ler com vocês o versículo 19, que diz assim: pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. Glória a Deus. O Paulo, no meio de sua ministração na carta aos Coríntios, ele responde muitas dúvidas ali de cristãos de Coríntios que tinham muitas indagações, muitos questionamentos internos. Nesse momento do capítulo 7, ele responde acerca do divórcio, do celibatário e também do casamento para a igreja. E no meio do casamento, ali no meio desse capítulo, a qual ele trata o casamento, o celibatário e também até mesmo o divórcio e o solteirismo como um chamado, não o divórcio, excluindo aqui o divórcio. Deus não é a favor do divórcio. Em todas as escrituras nós vemos isso, que Deus ele insiste com as pessoas que elas vão até o fim, mas em alguns casos é permitido sim. Eu não estou aqui para questionar isso, mas sim para falar sobre a questão daquilo que eu aprendo com esse versículo que ele introduziu justamente aqui no meio desse capítulo, que fala sobre obediência. E eu aprendo duas coisas com esse versículo. Ele começa dizendo assim, pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. Porque, irmãos, tinha alguns irmãos que estavam se circuncidando justamente para agradar, para poder cumprir alguns mandamentos da antiga aliança, para poderem serem aceitos. E eles nem faziam parte de Israel. Coríntios se localizava na Grécia, ali no núcleo da introdução da filosofia ao mundo, perto de Atenas, e era uma cidade portuária e recebia diversas influências por isso, porque como era uma cidade portuária, muitas pessoas chegavam ali na nação por ali. Então era um lugar de acesso àquela nação. Então por isso muitas influências eram derramadas sobre a igreja de Coríntios. E Paulo está ali na tentativa de amenizar e até mesmo consertar isso através da sua carta. E ele fala que não importa se é incircuncidado ou não, não é por aí que nós vamos agradar a Deus, não. Porque Deus não age com favoritismo. Em Atos 10:34 vai falar que Deus não age com favoritismo. Não importa se é preto ou branco, se é rico ou pobre, não importa se é branco ou preto, magro ou gordo, homem ou mulher. Não importa, irmão. Não importa se é homossexual, heterossexual, se é católico, evangélico, espírita. A palavra diz que é todo aquele que invoca o nome do Senhor, esse será salvo. A salvação ela está disponível a todos, não importa mesmo. A salvação ela é uma dádiva divina que resgata, restaura, conduz e determina em propósito e em bênçãos vindas do céu. Então não importa mesmo, porque Deus não faz acepção de pessoa, mas sim ele faz acepção de atitude, que é justamente aquilo que nós vamos ver na segunda parte do versículo. Ele fala assim: o importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. E leia mandamentos como promessas, como palavra, como lei, porque toda palavra do Senhor automaticamente ela se torna lei. Eu quero repetir: toda palavra que sai da boca de Deus, ela torna lei. E a palavra que sustenta a vida. O Senhor Jesus vai dizer que nem só de pão um homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E é a palavra que nos fornece vida. O mandamento do Senhor é que nos conduz a essa restauração. Então o importante mesmo é obedecer a Deus. E a obediência é a fé. É através da obediência que nós vemos agradar a Deus. É através da obediência que conquistamos espaços significantes no nosso relacionamento com Deus, para que venhamos a avançar rumo ao milagre. Quando agradamos a Deus, quando ousamos agradar a Deus por meio da nossa obediência, verificaremos que o Senhor se aproxima cada vez mais e mais de nós, até cumprindo ali Salmos 37, versículo 4, dizendo: deleita-te no Senhor e concederá os desejos do seu coração. Então a grande chave, irmão,
A grande questão é justamente aprender a obedecer ao Senhor. O importante é que obedeçamos os seus mandamentos para qualquer tipo de chamado, seja para casamento, seja para um chamado missionário, apostólico, profético, qualquer coisa. O Senhor, ele trabalha em todas as esferas da sociedade. O importante é que nós venhamos a obedecer. A obediência é a chave do sucesso na vida cristã. Em 1 Samuel 15, versículo 22, vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã que estão em firme propósito, num aprendizado de obediência com o Senhor, e nós queremos ter um coração obediente, Pai, assim como o do Senhor Jesus Cristo, um coração que agrada o Pai, um coração que se aproxima cada vez mais do Pai, um coração que esteja disposto a obedecer mesmo que pareça loucura, um coração que esteja disposto a obedecer mesmo que contrarie, e eu tenho plena convicção disso, que contrariará muitas vezes a nossa carne, os nossos desejos e as nossas vontades. Ajuda-nos, Senhor, a negar a nós mesmos e a tomar a nossa cruz, a viver o nosso propósito, porque sabemos que a sua vontade é melhor do que a nossa. A sua é boa, perfeita e agradável, e a nossa é falha. E por isso te pedimos que o Senhor nos ajude a te obedecer em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, vai pela fé, vai pela obediência a Deus e colhas os resultados dos propósitos divinos para a sua vida. Que Deus abençoe os irmãos, que vocês possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.